Olá, me chamo Doris Rocha e sou mestranda no programa de pós-graduação em artes na Universidade Federal do Pará. E eu vim apresentar o artigo intitulado Bené Fonteles e o ativismo socioambiental nas ações do movimento Artistas pela Natureza, escrito em parceria minha com o professor Sávio Estocco, meu orientador no mestrado, e com a professora Márcia Bittencourt, também vinculada ao PPG Artes na UFPA. Para abrir essa apresentação, eu trago a capa do cartaz de lançamento do Movimento Artistas pela Natureza, que nós vamos tratar um pouco mais a fundo a seguir. O nosso objetivo nesse trabalho é compreender as dimensões estética e histórica desse movimento inicial do Bené Fonteles como artivista. E o Bené Fonteles ele é um artista paraense da cidade de Bragança, e que atua nas frentes ambientalistas e indigenistas. Para que a gente possa costurar a nossa argumentação, eu trouxe aqui algumas características e o contexto do surgimento do ativismo na história, para que vocês possam entender por que nós afirmamos que ele é um artista ativista. Bem, o ativismo ele se inicia lá pela década de 1990, porém é só na década seguinte que ele vai se consolidar enquanto prática artística. Ele surge do incômodo dos artistas contemporâneos com a difusão do neoliberalismo, que passa a se tornar hegemônico. Esse neoliberalismo ele tem algumas características que vão ser importantes de entender nesse contexto, porque é justamente contra essas características que os artistas ativistas vão atuar. Então, o neoliberalismo ele prega que o sujeito é uma empresa. Então, o sujeito do neoliberalismo é o sujeito empreendedor. E o Estado é um Estado-empresa, que visa sempre a máxima performance. Isso gera um problema, porque acaba nos colocando as nossas relações sempre em estado de competição, o que dificulta que nós criemos um laço social com o outro. Nós acabamos perdendo esse vínculo social de coletividade com o outro, já que ele é sempre meu inimigo. E o Estado, como empresa, ele também acaba tendo vários impactos sociais e ambientais, porque ele visa a máxima performance, o máximo lucro, e vai fazer de tudo quanto é coisa para alcançar esse objetivo. Antenados com essas problemáticas muito contemporâneas, os artistas ativistas eles vão pegar as novas formas de fazer arte, como a performance, o happening, body art, além de arte, a videoarte ou arte conceitual, e usar elas para afetar o público em relação às problemáticas do neoliberalismo. São estratégias que eles vão consolidando nessas últimas décadas para afetar o público. Os artistas ativistas eles vão agir no espaço público, porque esse espaço público é o local que nos permite restituir o vínculo com o outro e que está cada vez mais ameaçado pelas privatizações. Além disso, eles vão priorizar atividades feitas em coletividade, nessa busca de restituir o vínculo com o outro e afetar, provocar uma mudança na esfera social, seja numa comunidade, seja em relação ao Estado ou ao país. Isso vai depender do direcionamento que os ativistas estão tomando na ocasião. E aí existem dois nomes que são marcantes para o Bené Fonteles durante a trajetória dele e que vão dar suporte para que ele pense suas ações artivistas. Um deles é o brasileiro de São Paulo, Miguel Abelar, que funda o movimento Arte e Pensamento Ecológico. E entre diversas ações desse movimento, existe o periódico Pensamento Ecológico. O Bené Fonteles entra em contato com esse periódico e em 1978, nesse periódico, é publicado o texto de Joseph Beuys, Conclamação para uma Alternativa Global, que é um dos textos fundamentais para o Bené Fonteles pensar a relação arte-vida,
a relação arte-política, a relação de ativismo que o artista pode ter na sociedade. E aí, em 1970, o Bené Fonteles ele começa a ter esses primeiros momentos de ações coletivas em espaços públicos e, portanto, nós localizamos o início dessa trajetória ativista ali. Primeiro em Salvador, depois ele foi para Cuiabá, é quando nós temos o auge dessa mobilização que o Bené Fonteles consegue junto a outros artistas, que é quando ele funda o movimento Artistas pela Natureza, que reúne mais de 100 artistas de várias regiões do Brasil, entidades, galerias, críticos de arte, e eles inauguram esse movimento durante a abertura da 19ª Bienal Internacional de São Paulo, né? E no texto que vai atrás do cartaz de lançamento, eles pautam que lutam pelas causas indígenas, ambientalistas, pela água, contra as usinas nucleares. E eles se encaixaram bastante na proposta da curadora da Bienal de São Paulo, a Sheila Leiner. Ela é uma socióloga da arte e que queria estabelecer uma posição de distanciamento quando a tradição asséptica das mostras modernas de arte. Então ela tinha essa proposta de opor os idealismos humanitários com os individualismos neoliberais crescentes naquela época. E ainda mais durante aquele período em que o Brasil passava por um processo de redemocratização e de escritura da nova Constituinte, e que muitos desses grupos ditos minoritários precisavam se fazer presente para que conseguissem assegurar os seus direitos por meio da Constituição. E aí, a partir do lançamento desse movimento, né, o Bené Fonteles ele vai agregar cada vez mais pessoas e eles vão conseguir uma série de avanços em relação à preservação ambiental. Não só a preservação ambiental, como aos direitos indígenas. Eles se tornam aliados sugêneres das duas causas no Brasil, reconhecido pelas comunidades e pelos historiadores. Aí eu peguei uma pequena lista, uma singela lista do que eles conseguiram e eu vou falar para vocês. Bem, eles conseguiram a criação do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães em 88, a fechada da reserva do Vale do Guaporé em Rondônia. Eles também conseguiram que o museu projetado pelo Oscar Niemeyer fosse entregado aos povos indígenas. Além disso, eles também conseguiram que fosse aprovada uma lei que proíbe a caça de baleias em águas brasileiras. Essas são só algumas pinceladas das conquistas do movimento. Conclusão. Bené Fonteles descreve uma trajetória singular em nossa história da arte, aliando duas esferas, a arte e o ativismo. Nessa interface, o artista reúne e mobiliza outros artistas, organizações e instituições em prol de nosso planeta, de nossa casa, de nosso inteiro ambiente. Deste modo, Fonteles dialoga com aqueles que vieram anteriormente, como Beuys e Abelard, agregando sua visão de arte e sociedade na história do movimento, debitários de seu itinerário, de suas relações artísticas e sua maneira ampla de ver o Brasil, seus lugares e culturas. Também tem sua trajetória ativista marcada por algumas grandes conquistas de preservação da natureza e para a defesa da vida e direito dos povos indígenas, com os quais ele e seu movimento esteve envolvido. Trazer Bené Fonteles aqui é uma forma de motivar todos nós a nos engajarmos nas questões políticas, de defesa dos nossos povos originários, das nossas florestas, e de não pensar isoladamente, porque nós somos uma comunidade. E é com isso que eu encerro a minha fala, desejando um futuro melhor para nós pesquisadores, para nós artistas, para nós professores. E é isso. Até a próxima.